ao caos e à brutalidade da Segunda Guerra Mundial, a história de Shukrut Goebbels, um jovem soldado alemão, se desenrola durante a implacável Batalha de Stalingrado, um dos confrontos mais sangrentos e decisivos do conflito. Shukrut, cujo apelido peculiar derivava de seu amor pela tradicional culinária alemã, principalmente o amor pela linguiça de carne, encontrou-se tragado pelo vórtice de violência e desespero que caracterizou essa batalha, marcando sua vida e seu destino de maneiras que ele jamais poderia ter imaginado. Nascido em uma pequena vila nas proximidades de Munique, Shukrut cresceu em uma Alemanha que se recuperava das cicatrizes da Primeira Guerra Mundial e das humilhações do Tratado de Versalhes. Como muitos jovens de sua geração, ele foi envolvido pela onda de nacionalismo e pelo desejo de restaurar o orgulho de sua nação, o que, inadvertidamente, o levou a se alistar no exército alemão quando a guerra estourou. Ele era movido não apenas pelo fervor patriótico, mas também pela promessa de aventuras e pela chance de provar seu valor. Seu irmão, Rodak, havia falecido nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, a serviço do Império Austro-Húngaro, e isso fazia, ainda mais, sedento por vingança. Quando Shukrut foi designado para o Sexto Exército, sob o comando do general Friedrich Paulus, ele mal poderia imaginar que se encontraria no coração de uma das batalhas mais catastróficas da história. À medida que seu regimento avançava em direção a Stalingrado, no verão de 1942, o jovem soldado foi rapidamente despojado de qualquer ilusão de glória. O que encontrou foi um pesadelo de fogo, aço e morte, enquanto as forças alemãs lutavam para capturar a cidade que se tornou um símbolo da resistência soviética. Stalingrado era uma armadilha mortal. A Luftwaffe, sob o comando de Hermann Göring, prometeu dominar os céus e deixar a cidade em ruínas, mas os soldados soviéticos, liderados por figuras como Vasily Chuikov do 62º Exército, continuaram a lutar em cada ruína, cada casa, cada rua. Shukrut e seus companheiros se viram envolvidos em uma luta desesperada pela sobrevivência, não apenas contra um inimigo implacável, mas também contra a fome, o frio e o desespero. Seu violão era um consolo, nas noites frias da invasão, tocando músicas tristes como a balada do Leite Moça e Meu Amigo Chamado Entulho. À medida que o inverno de 1942 se aproximava, a situação para as forças alemãs tornou-se desesperadora. O Exército Vermelho lançou a Operação Urano, uma contraofensiva maciça que visava cercar as forças alemãs em Stalingrado. Shukrut, agora lutando não por vitória, mas pela própria vida, testemunhou o cerco se fechar ao redor de seu exército. O orgulho e a esperança que uma vez o motivaram foram substituídos por uma luta desesperada pela sobrevivência. Em meio ao cerco, Shukrut encontrou camaradagem e consolo entre seus companheiros soldados, compartilhando histórias de suas vidas antes da guerra e sonhando com um futuro pacífico. No entanto, a realidade de sua situação era inegável. Quando Paulus finalmente se rendeu em fevereiro de 1943, Shukrut estava entre os muitos soldados alemães capturados, enfrentando um futuro incerto nas mãos de seus captores soviéticos. Nos campos de prisioneiros, Shukrut foi confrontado com a dura realidade de suas crenças anteriores. Longe do fervor ideológico que uma vez o motivou, ele se viu questionando os princípios e as ambições que haviam levado sua nação, e a si mesmo, a essa catástrofe. Enquanto ouvia as histórias de outros prisioneiros e observava as consequências de uma ideologia que buscava dominar à custa da humanidade, Shukrut começou a ver o mundo sob uma nova luz. Shukrut se agarrou a uma visão idealizada de seu país e do que ele pensava estar lutando. Em um ato final de desespero e lealdade a essas ideias, ele se envolveu em um levante falho dentro do campo, impulsionado pela crença de que sua ação poderia de alguma forma reacender a chama de uma Alemanha poderosa e de um terceiro Reich que dominaria o mundo. Esse ato de rebelião o leva à sua morte, como um herói. Um herói que padeceu sob a bandeira do lado derrotado da guerra.